Paz seja com todos, amém? Vamos ouvir a palavra de Deus, por favor, pega a palavra de Deus comigo. Abra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, e nós vamos ler o versículo 12. Na época do Senhor Jesus, Jesus não tinha o Novo Testamento, né? Nós sabemos disso. E ele pregava sobre os profetas, sobre os salmos, sobre as leis. E além de pregar as leis, Jesus também aplicava as leis, porque o Filho do Homem não veio abrogar a lei, mas sim veio cumprir toda a lei. Até na cruz ele cumpriu a lei. Então Jesus, em um versículo, ele resume toda a lei e os profetas, toda a conduta que um salvo tem que ter. E olha o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo de número 12. Quem achou, diga amém. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Centenas, milhares de páginas foram resumidas em um versículo, em uma palavra que nós conhecemos como reciprocidade, lei da semeadura. O que o homem planta, o homem colhe. Jesus fala assim: você quer ser tratado de que maneira? Você quer receber o que de volta? É isso que você vai fazer. Quem crê que essa palavra é de Jesus e é de Deus para nós? Então eu vou reler o versículo 12 e você repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também, porque esta é a lei e os profetas. Esta é a lei e os profetas. Por isso que Jesus sempre diz que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esta é a lei e os profetas. É isso que Deus quer de nós. Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir ao Senhor Jesus e a esta palavra. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. E enquanto você aplaude a Deus, abra a boca e diga glória a Deus por esta palavra. Glória ao Espírito Santo, glória ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fala conosco por esta palavra e envia a tua palavra do reino com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, se assente. Eu quero que você medite nesta palavra, porque Jesus mostrou durante várias citações que a preocupação que nós devemos ter não é com aquilo que nós vamos receber, mas sim com aquilo que nós vamos entregar, porque nem sempre o que recebemos é o que somos, mas quando nós entregamos, nós estamos revelando o nosso coração. Ninguém pode dar paz se a pessoa vive perturbada. Ninguém pode dar amor e perdão se tem um coração cheio de ódio. O Senhor mostrou em várias parábolas que Deus sempre deu o melhor, mas nem sempre as pessoas conseguiram retribuir da mesma forma. Veja o que está escrito em Mateus 18.
Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler o versículo 23 em diante. Jesus falou muitas vezes por parábolas, porque as parábolas eram uma revelação direta do próprio Deus, assim como hoje faz também o pastor João Ribe através das ilustrações. Mateus capítulo 18, versículo 23, quem achou diga amém. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Ouça isso. Quando a palavra fala de 1, 2, 5, 10 talentos, a palavra já está falando de uma grande quantidade de dinheiro. Muitos e muitos quilos de ouro, às vezes de prata. O talento era uma medida muito elevada. Jesus falou assim: o reino de Deus vai ser assim, Deus vai acertar as contas com todos nós. E logo o primeiro que apareceu devia 10.000 talentos. Diga comigo, devia muito. Devia muito. Sabe quando a dívida fica tão alta que a pessoa não pode mais pagar? Às vezes a pessoa deixou de pagar um cartão que era R$2.000. Ela não aguentou pagar, aconteceu alguma coisa, ela se enrolou, faltou um emprego, enfim, ela não conseguiu pagar. Daqui a pouco chega para ela uma carta, não chega mais carta, né? Hoje em dia chega mensagem, né? E-mail, né? Mas vamos ficar na carta ainda. Lembra quando chegava a carta da dívida? Chega uma carta lá, você deve R$100.000. Meu Deus do céu. 2.000, 2.500, 3 para a pessoa que tinha essa dívida, parcelando, talvez ela conseguiria pagar. Mas 100.000 já entrou no hall das dívidas impagáveis. Aí a pessoa fala, não tem como, eu não tenho dinheiro para isso. Não, e parcelando piorou, eu não tenho nem como dar uma entrada. 10.000 talentos. Era um valor de uma dívida acumulada durante muitos anos. E foi logo o primeiro que foi escolhido. E olha o que está escrito, por favor, no versículo de número 25. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou ele, sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe... Essa questão financeira, ela mexe muito com a família, né? Porque quando a família está endividada, eu sei que dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas é por causa do dinheiro, por exemplo, que muita gente se divorcia. É por causa do dinheiro, às vezes, que o pai não paga uma pensão, que o filho odeia o pai. É verdade ou não é isso, igreja? É por causa do dinheiro, às vezes, que a pessoa não tem, às vezes, uma roupa, ela não vem nem para a igreja. Não é assim, igreja? O dinheiro faz com que muita gente encarcere a família inteira. Infelizmente, muitas pessoas que têm dívidas ilícitas aí, às vezes quem paga é o pai, a mãe. É uma realidade ou não é do nosso país? Tinha gente, eu já passei em estado, que teve gente que já perdeu até a casa por causa de dívida ilícita. Está lá no nome da pessoa ainda a casa, mas a pessoa não pode voltar a morar lá, não.
porque a pessoa perdeu por causa de dívida que não era nem dela, era de alguém da família. Vai vender o homem que deve, vai vender a mulher, os filhos, tudo que eles têm, só para pagar a dívida. Lembra que eu falei que a dívida era muito alta? A dívida era alta. E pode ser que ainda vendendo todo mundo, o Senhor ainda está fazendo um desconto, dizendo: o que é que você tem? É o jeito de eu receber? Vai vender todo mundo como escravo, vai vender casa, vai vender tudo que tem na casa, tudo que tem no campo, porque é o jeito de eu receber a dívida. Você não tem com o que pagar. E olha o versículo de número 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo eu te pagarei. Imagina o Senhor olhando para ele e dizendo assim: eu até acredito que você pede a misericórdia, mas eu não entendo que você vai ter condição de me pagar. Quando você pede perdão para Deus, querido, você está pedindo perdão de uma dívida que cobra a sua alma. E mesmo que você diga: Senhor, eu não vou mais errar, Senhor, me dá mais uma chance, eu vou ser perfeito. Deus olha para você, olha para mim e fala assim: ô meu filho, você não tem como pagar. Sabe aquelas pessoas que fazem votos a Deus que elas vão de joelhos até tal lugar, que elas fazem aquelas romarias de centenas de quilômetros embaixo de sol, tem gente que desmaia e tem gente que até morre. Eu sei que isso não é noticiado, mas tem gente que até morre para pagar uma promessa. Tem gente que às vezes vai montado num jumento, né? Pastor, o senhor está blasfemando a fé da pessoa? Não, querido. Eu só estou alertando que não tem como pagar a dívida que nós temos com Deus. Tem religiões que a pessoa pega um chicote e ela, para se arrepender dos pecados, ela bate nas costas, dizendo: eu estou sofrendo por causa desse pecado. Não tem como pagar o pecado. Davi era um homem muito rico, e ele falou: se eu vender tudo que eu tenho, por causa de um só pecado, os meus recursos se esgotariam antes de ter a redenção deles. Então, sabe qual é o olhar de Deus para conosco? O olhar de misericórdia. Deus vê a tua situação e vê que vai perder a sua alma e a sua casa por causa dessa dívida impagável. Deus entrega para nós o que ninguém pode entregar: a graça dele, a boa vontade que ele tem conosco. E olha o versículo de número 27. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Imagina se aquele homem parcelasse aquela dívida, ele morreria e não conseguiria pagar. Imagina se a partir de hoje você não cometesse mais nenhum pecado, nenhuma falha, nenhum deslize. Você e eu já temos dívida o suficiente para ir para o inferno.
Nós já temos pecados o suficiente para levar a nossa alma para a perdição. Mas atenção, está aqui apresentado nesta palavra aquele que tem poder de perdoar a dívida do seu e do meu pecado, aquele que olha para nós com íntima compaixão, porque Ele já tomou sobre si as doenças, as dores, as enfermidades, maldições e os nossos pecados. E eu estou te avisando por esta palavra: os seus pecados estão perdoados, a sua dívida está paga com o sangue do Senhor Jesus. Eu agradeço ao Senhor Jesus por isso. Imagina a alegria daquele homem: graças a Deus, Jesus pagou minha dívida, pagou o meu pecado. Oh Senhor, muito obrigado. Jesus disse que quem muito é perdoado, muito ama. Quem aqui ama muito a Jesus? Então você pecou bastante, né? Por isso que você ama muito Jesus. Você entendeu, fui perdoado, Deus foi bom comigo, graças a Deus. Mas olha o versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, abaixo de servo, que lhe devia 100 dinheiros. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Jesus falou que quando você entrega algo para alguém emprestado, é até melhor você nem querer nada em troca. Por isso que toda pessoa sensata só deve emprestar o dinheiro que possa cobrir. Você está entendendo? Pastor, eu posso cobrir 100 reais. Então empresta, porque se a pessoa não conseguir lhe pagar, você não vai ficar odiando a pessoa. Pastor, a pessoa me pediu 1.000 reais, mas olha, se ela faltar, eu não tenho como cobrir, então não empreste. É melhor. Pastor, se a pessoa ficar de cara feia, olha querido, eu tenho andado na rua, tem um monte de gente de cara feia. Tem ou não tem? Em todo lugar. Deve ser fome, né? Cara feia, minha mãe dizia que é fome. Porque, avalie a situação. Esse homem devia mais de 10 milhões de reais. Vamos usar este exemplo em dinheiro. O seu amigo, o seu conservo, lhe deve 5.000 reais. Poxa gente, 10 milhões para 5.000, hein? Ele acaba de ser perdoado de uma dívida de 10 milhões. Ele deveria falar assim: eu nem vou cobrar, pelo amor de Deus. 5.000 reais eu vou ganhar trabalhando, porque eu ia ser vendido como escravo. Lembra disso? Quem lembra? Ia eu, a minha mulher, o meu filho, ia tudo que tinha dentro da minha casa, a minha casa ia ser vendida, tudo que eu tenho, o gado que eu tenho, a ovelha. Não, meu amigo, deixa eu te contar o que aconteceu. Você não me devia aqueles 5.000 reais? Sim, eu devia. Imagina a pessoa dizendo: não, eu vou pagar. Calma, eu vou te perdoar essa dívida, porque eu fui perdoado por algo maior. Então, o Rei, o Senhor que foi bom comigo, eu estou só retribuindo da minha maneira com você. Igreja, eu repito, 10.000 talentos
é um valor incalculável de dinheiro. Eu falei 10 milhões, mas dependendo do que estava sendo pesado, esse valor poderia passar. O outro devia 100 dinheiros só. Sabe o que é 100 dinheiros? 100 dias de trabalho. 100 dias de trabalho. E eu usei o exemplo de 5 mil, porque um dia de um trabalhador comum é cerca de R$50. O dia dele, né, de trabalho. Se ele parcelasse a dívida, facilitasse, o devedor pagaria, mas o certo seria ele perdoar, porque ele foi perdoado de algo maior, e eu e você também. Os nossos pecados nos levaria para o inferno. Então perdoar para nós que somos salvos não é opção, é o nosso dever cristão em Jesus Cristo. E perdoar não é ficar falando que perdoou não, como se você fosse um herói, não. Porque tem gente que perdoa, mas fala miseravelmente, é porque não perdoou. Tem gente que perdoa, mas vive falando aos cotovelos. Nós temos que perdoar porque fomos perdoados. Eu quero a graça, o favor de Deus, então eu preciso retribuir isso minimamente, porque o que eu quero que façam por mim, eu devo fazer pelos outros. Esta é a lei e os profetas. Olha o verso 29. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Parece alguém, não parece, que fez a mesma coisa? Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Devia ou não, igreja? Você foi perdoado. Você foi perdoado de pecados que as pessoas nem imaginam. Ou não, ou somos perfeitos? Ou nós conseguiríamos entrar no céu sem o perdão? Não, pastor, olha, eu sou pessoa boa. Tem gente que fala assim: não, pastor, eu sou uma pessoa boa, sempre que eu vejo uma pessoa necessitada, eu dou uma marmita, eu dou água. Isso é a tua obrigação, querido. Isso é a minha obrigação, é a nossa obrigação. É ou não é? Tiver comida na minha casa ou na sua, e eu negar um prato de comida, uma marmita para alguém, estou morto. Tem gente que fala: não, pastor, nunca matei, nunca roubei. Sorte a sua, porque senão você estaria preso. A vida espiritual não é só sobre ter uma conduta cidadã, é você ter uma vida cristã, de mostrar Cristo. E quando nós conhecemos Cristo, nós o conhecemos como aquele que é poderoso para perdoar todos os nossos pecados.
E se ele perdoa, levanta a mão e diga: ele também quer que eu perdoe. Pastor, eu não estou sentindo. Não importa, querido. Ele quer que você perdoe. Pastor, mas eu ainda estou com raiva. Mas ele quer que você perdoe. É obrigação. Eu vou te mostrar como é. Todo mês chega na porta da minha casa um talão da companhia de energia. Sim ou não? Tem meses que a conta vem mais do que eu espero. Acontece na sua casa também, alguns meses? Quando isso acontece, eu não sinto de pagar. Não estou sentindo de pagar a conta esse mês. Veio R$50 a mais, eu não estou sentindo. Acontece com você também? E se eu não sentir e não pagar, o que acontece? Não, mas eu não estou sentindo, igreja. Tem gente que fala assim: não, eu só vou fazer se eu sentir. Se eu faço isso por obrigação, eu tenho que pagar. Aí eu tenho que dar um jeito de economizar na minha casa, você também faz na sua, né? Apaga uma luz, desliga isso, aquilo, muda um aparelho, que isso é um bem para o meu bolso e para um conforto da família. Imagina o que eu não tenho que fazer, mesmo sem sentir, pelo bem da minha alma. Eu não vou colocar a minha alma para se perder. Eu não vou vacilar com o sentimento. O que tiver que ser feito, eu vou fazer pela fé e pela eternidade da minha salvação. Não caia nessa armadilha: eu não senti. Não estou sentindo. Nem sempre você vai sentir, cara. Tem coisas que é nítida. Você entendeu? Entendi. Então faça. O perdão é assim. Para entregar a vida para Jesus é assim. Para se batizar é assim. Para fazer o que é certo, não precisa sentir. Tem que ser feito e pronto, e acabou. Olha o que o Senhor fez com ele. Versículo de número 34 para terminarmos. Indignado seu Senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Preste muita atenção nisso que você vai ouvir. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, e no final da oração, ele disse: se você não perdoa os homens, o vosso Pai Celestial não vai te perdoar. Querido, o perdão, ou a falta dele, vai colocar muita gente no céu e muita gente no inferno. Ontem, os evangelistas, os obreiros da Paz e Vida fazem uma ação social aqui na igreja. Uma ação social muito bacana, muito organizada. Ela dura praticamente a quinta-feira inteira, de manhã, à tarde, um processo, e à noite, a entrega, a evangelização. A maior parte das pessoas que estão na rua, estão lá por falta de perdão e de perdoar. E quando você conversa com as pessoas, você fala: não é possível que você vai continuar aqui. Não é possível que você vai se acostumar com essa vida.
Eu não posso acreditar. Mas para você ver que um coração que não perdoa não recebe perdão. Porque como é que você vai receber aquilo que você não está disposto a entregar? Sabe quando eu acho que esse homem pagaria a dívida dele? Nunca. Porque o Senhor já tinha avaliado e já tinha entendido que a dívida era impagável. Então o Senhor já imaginava. Sabe por que muitas pessoas estão doentes? Por falta de perdão. Sabe por que muitas pessoas não prosperam? A falta do perdão. Sabe por que muita gente não consegue ser feliz dentro de casa, mesmo tendo tudo dentro de casa? Falta de perdão. Um coração que não perdoa, querido, é um coração perdido e atormentado. É uma alma que não entende. Como pode? Tem tanta gente ruim no mundo. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem está são não precisa de médico, querido. Mas quem está doente diz: eu vou ao médico, preciso melhorar, eu preciso de tratamento. Pastor, eu quero ser perdoado. Eu também quero. Então a minha obrigação é perdoar. Essa é a lei e os profetas. Essa é a lei e os profetas. Pastor, eu quero receber o perdão de Jesus. Eu quero confessar Jesus como meu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Ele pode perdoar você. Ele pode purificar você por completo. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você para que você entregue a sua vida para Jesus. Pastor, eu me afastei, e eu preciso me reconciliar, voltar a congregar, criar raiz. Querido, tem que criar raízes, tem que firmar, é a raiz que nos firma. Pastor, eu quero voltar para Jesus hoje. Você quer voltar para Jesus? Dá um sinal com sua mão direita. Pastor, eu ainda não sou batizado nas águas. Eu sei que a sua alma corre risco. Eu sei. E pelo amor da sua alma, eu quero fazer uma oração por você. Uma oração pelo menos, para Deus te guardar. A Bíblia fala assim: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Por que a palavra não se deu o trabalho de dizer quem não crê e não for batizado? Porque quem crê batiza, querido. Porque a nossa fé não pode ser só de boca, tem que ser de atitude. Tem alguém aqui que ainda não é batizado e quer receber esta minha oração hoje? A senhora quer receber essa oração? Vem aqui, eu vou orar pela senhora. Vem aqui, pode vir aqui. Eu preciso orar pela senhora. Esse aviso não é só para ela, tá? É para todos os que ouvem a palavra. Batize-se nas águas. Pastor, mas eu não sou perfeito. Que bom, você não tem como pagar a dívida. Jesus paga a dívida por você. Amém? Senhora, põe a mão no coração, feche os teus olhos. Você que está na igreja, estenda as mãos. Pastor, eu não sou batizado. Então você tem que estar aqui, recebendo essa oração. Orem assim comigo, dizendo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a sua palavra e eu quero me entregar para Jesus e confessar o meu Senhor como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e quero pedir o perdão dos meus pecados, da minha dívida espiritual, em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, escreve o nome
de quem te confessa no livro da vida e do Cordeiro. Faça, meu Deus, com que haja reconciliação, e a cada servo que decidir batizar-se nas águas, dê a proteção, Senhor, livrando de todo o mal, tirando toda a dúvida, todo impedimento, para que no dia do batismo ela nasça da água e nasça do teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.